Bom dia. Nós vamos começar a correção de atividades da semana 10 de Química, segunda série. Essa correção é sobre lei de Hess. Então, muita atenção, é um conteúdo mais difícil. Então, presta atenção como é que a gente faz. Um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica. Ocorrem várias reações químicas, sendo uma das mais importantes é 1CO mais meio de O2 dando 1CO2. Sabes que entalpia das reações citadas abaixo são o C mais meio de O2 dando CO, ΔH1 de menos 26,4 kcal. O C mais o O2 formando CO2, ΔH2 formando menos 94,1. Determine a reação global do seu valor de ΔH aplicando a lei de Hess. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aplicar a lei de Hess nada mais é do que juntar essas duas reações de baixo, de maneira que ela dê a reação principal, que é a que a gente quer, que é 1CO mais meio O2, dando 1CO2. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos olhar as duas reações de baixo e olhar o que a gente quer. Por exemplo, a gente quer o CO, preste atenção, é o CO, não é o CO2. A gente quer o CO do lado do reagente. Aonde tem CO? Na primeira reação, tá vendo? Só que ele está do outro lado da seta, do lado do produto. O que nós vamos fazer então? Nós vamos inverter essa reação. Quem é reagente vira produto e quem é produto vira reagente. Ou seja, o CO vai para o outro lado da seta e o C mais o meio de O2 vira para o outro lado da seta. A gente troca de lugar. Quando a gente fizer isso, o ΔH muda o sinal. Ele está negativo, ele fica positivo. Então foi o que eu fiz lá embaixo. Ó. O CO ficou do lado do reagente. O C mais o meio de O2 foi para o lado do produto. E aí o ΔH era positivo, negativo, menos 26,4, ficou positivo, mais 26,4. Certo? Então pronto, agora vamos ver o outro. Outra coisa que a gente precisa é o CO2. O CO2, a gente precisa do CO2. Aonde tem CO2? Na reação 2, tá vendo? E ele está do lado que a gente quer, ó. Ele está do lado do produto. Do jeitinho que a gente quer. Então nós não vamos fazer nada, vamos repetir ela do jeito que está. Então repetir ela lá embaixo, do jeitinho que ela está, ó. C mais O2 formando CO2. Quando a gente fizer isso, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos juntar essas duas. Como que nós vamos juntar? Substâncias iguais que tiver do mesmo lado da seta, a gente vai somar os números de mols dela, que são esses números grandes que ficam na frente. Lembrando que quando não aparece é 1. Se ela tiver do lado contrário, nós vamos subtrair. Por exemplo, olha só, ó, na primeira reação, o C-grafita está do lado do produto. Na segunda, o C-grafita do lado do reagente. Todos têm 2, tem 1, não tem? Então, 1 menos 1, 0. Ou seja, eu vou cortar os dois. Ó. Cortei um C com o outro C. Eliminei eles, tá vendo? O CO não tem outro CO, nem na reação de baixo. Então, eu repito ele lá embaixo, CO, certo? Agora, analise bem. O O2 tem um meio de O2 do lado do produto. E um O2 inteiro do lado do reagente. Eu vou subtrair esses dois. É como se fosse 1 menos meio. Meio é 0,5. 1 menos 0,5 dá 0,5 O2 lá embaixo. Então eu corto o meio com um 1 e faço subtração. 1 menos 0,5, 0,5 O2. O 0,5 O2 que repetiu, que sobrou, eu ponho ele lá embaixo. O que sobrou mais? O CO2. Não tem outro CO2? Repito ele lá embaixo. Pronto, apliquei a lei de Hess. Cheguei à reação que eu queria. Como eu cheguei à reação que eu queria, agora eu calculo o ΔH final. O que é o ΔH final? É a soma dos dois ΔH. A soma do ΔH1 mais o ΔH2. Então, o ΔH1 virou 26,4, o mais da fórmula, e o ΔH2 é menos 94,1. Então fica, faz o jogo de sinal, por isso que eu ganho entre parênteses, mais com menos, menos. Então é 26 menos 94,1, dá menos 67,7
quilocaulos, ok? Bom, vamos ver a questão 2, então. Um passo do processo de produção do ferro metálico, Fe sólido, é a redução do óxido ferroso, FeO, para monóxido de carbono. Então, a reação para obter isso é a seguinte: Fe sólido mais CO gasoso, Fe sólido mais CO2 gasoso. O ΔH a gente não sabe, que é o que a gente quer. A reação que nós vamos fazer é essa, certo? Utilizando as equações termoquímicas, lembrando que equação e reação é a mesma coisa, abaixo, e baseando na lei de Hess, aciona a alternativa que indica o valor mais próximo de x. Então, nós vamos calcular o valor de x. Para calcular o valor de x, nós vamos ter que mexer nessas reações de maneira que as três reações se unem formando uma só, certo? Então vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Nesse caso, a gente vê bem, você vai ver que as substâncias estão todas do mesmo lado, tá? O FeO está do lado que a gente quer, lá na segunda reação. O CO está do lado que a gente quer na primeira. O Fe está do lado que a gente quer na segunda. E o CO2 está do lado que a gente quer na terceira, certo? O que tem de diferente aqui? O que a gente precisa fazer aqui é só criar um recurso para poder eliminar algumas substâncias, certo? Por exemplo, a gente precisa eliminar esse Fe2O3. Na reação ele é 3 mols, certo? Já na reação 1 ele é um só. Então o que nós vamos ter que fazer na reação 1? Multiplicar essa reação 1 toda por 3. Foi o que eu fiz, ó. Lá embaixo ficou como? 3Fe2O3 mais 9CO, que ficou 3 vezes 3, 9, mais 6Fe, que era 3 vezes 2, 6, mais 9CO2, certo? E o ΔH, que era menos 25, multipliquei por 3, deu 75, certo? Na 2, se você olhar bem, o Fe3O4 tem 1 mol só. E na reação 2 tem 2. Vamos ter que eliminar ele. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar na reação 2 que ele fique 2. Aí eu multiplico toda a reação por 2. Então ficou... Ficou 2 FeO, 2 CO2, 2 Fe3O4 e 2 CO2, certo? Então, com isso, a gente... Desculpa, FeO são 6, né? Porque ele tem 3 aqui, né? 3 vezes 2, 6, né? Ele deu 6. Com isso, a gente pode já agora eliminar as substâncias que a gente quer eliminar, certo? Por exemplo, o 3Fe2 na primeira reação está do lado do reagente. Na terceira está do lado do produto. Então a gente corta eles. Ó, cortei um, cortei o outro, certo? Outra coisa, o FO3, o Fe3O4, na segunda reação está do lado do produto. Na terceira reação está do lado do reagente. A gente corta também. Corta um, corta o outro. Eliminou eles. Certo? Agora o CO. Cuidado, é o CO, não é o CO2. O CO é 9 do lado do reagente na primeira. Do lado do produto ele tem 2 na segunda e 1 na terceira. Então nesse caso nós vamos subtrair o 9. Corta o 9. Menos 2, 7. 7, corta de baixo. Menos 1, 6. Virou 6 CO2. Como não tem mais de 1 para cortar, eu repito ele lá embaixo. 6 CO. Certo? CO2 não, CO, desculpe. Agora o CO2, tá vendo que tem 9
Tá vendo que tem o 9 do lado do produto? Tem 2 CO2 aqui e 1 CO2 do lado do reagente. Mesma coisa. A gente pega o 9, corta com 2, dá 7, corta com 1, dá 6. Repete ele lá embaixo. Certo? Então, e o FeO a gente repete. Então ficou 6FeOS mais 6CO, 6Fe mais 6O2. E o ΔH? Aí nós vamos calcular o ΔH na próxima página. Então, continuando a questão, a reação ficou 6FeO sólido mais 6CO2 gasoso, formando 6Fe sólido mais 6CO2 gasoso. O ΔH, como é que vai ficar o ΔH? O ΔH final vai ser a soma dos 3 ΔHs que nós obtivemos lá. O menos 75 mais o menos 72 mais o 42. Então, no 72 faz o jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, agora eu pego menos 75 e menos 72, eles têm sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Menos 75 menos 72 dá menos 147. Mais 42. Nesse caso, vai ser 42 menos 147, uma vez que um é positivo e o outro é negativo. A resposta dá menos 105 kJ. Então, tá aí a reação. Só que se você perceber, na reação tem 6FeO mais 6CO mais 6Fe mais 6CO2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa reação toda por 6, inclusive o 105. Ao dividir ela toda por 6, fica FeO sólido mais CO gasoso, formando Fe sólido mais CO2 gasoso. E o ΔH dá aproximadamente 17, dá 17, alguma coisa. Acho que é 17, é uma dízima periódica. Então eu arredondei para 17, menos 17, certo? Questão 3. O acetileno é o C2H2. É um gás usado no maçarico. Sua queima é representada pela reação. Então, quando a gente vê aquela solda que põe fogo na ponta daquele maçarico, aquele fogo ali é o acetileno queimando. A fórmula dele é 2C2H2 mais 5O2, formando 4CO2 e 2H2O. Essa é a reação global, é a nossa reação que nós queremos. Por isso que não tem um valor de ΔH, nós vamos calcular. Para ocorrer essa reação, foram executadas as outras 3 etapas, conforme abaixo. Então, a etapa 1 é o 2C mais o H2, formando C2H2. O ΔH dessa formação é de 70 kJ por mol. A etapa 2 é CO2, formando C mais O2. O ΔH dessa etapa é 60 kJ por mol. E a etapa 3, 2H2 mais O2, formando 2H2O. Né? O ΔH dessa etapa é menos 40 kJ. Então vamos aplicar a lei de Hess. Então, se a gente olhar nas 3 etapas, primeiro a gente precisa do C2H2. 2C2H2. Tem o C2H2 na etapa 1, só que ele está do lado do produto e eu quero ele do lado do reagente. Além disso, ele tem 1 mol só e eu quero 2. Então eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a equação, e multiplicar por 2, porque eu preciso de 2C2H2. Então ao inverter ela, fica 2C2H2, formando 4C mais 2H2, certo? Como eu inverti ela, eu troco o sinal do ΔH, ele era positivo, ficou negativo, e multiplico ele por 2 também. Era 70, virou 140. Então ele fica menos 140 kJ por mol, certo? Então pronto, já resolvemos a questão do C2H2. Agora, se você ver também, na etapa 2 tem o CO2 que a gente precisa. Só que o CO2 ali também está do lado, na reação 1, na etapa 2, ele está do lado do reagente. E eu quero ele do lado do produto, certo? E também só tem um CO2 e eu quero 4. Então eu vou fazer igualzinho eu fiz na 1. Eu vou inverter a reação, só que agora eu vou multiplicar por todo mundo por 4. Ao inverter a etapa 2, ela ficou assim.
O2 mais C formando CO2. Como eu multipliquei todo mundo por 4, ficou 4O2 mais 4C formando 4CO2. E eu pego o ΔH, troco o sinal dele e multiplico ele também por 4, certo? Então vai ficar como? Vai ficar menos 240 kJ por mol, certo? E a etapa 3. A etapa 3, o que eu vou usar na etapa 3? O H2O. Só que o H2O já está do lado que eu quero, tá vendo? Está do lado do produto. E está com 2 mol, então eu não preciso fazer nada nele, deixa o jeitinho que está. Certo? Então vamos lá agora. Então, agora, o que vai acontecer? Agora nós vamos olhar o que a gente pode eliminar. Por exemplo, ó, o 4C na primeira etapa está do lado do produto. Na segunda etapa é do lado do reagente. A gente pode eliminar. Então vamos lá. Risco 4C do produto com o 4C do reagente. Certo? Outra coisa, o 2H2. Ó, o 2H2 na primeira reação está do lado do produto. Na terceira reação ele está do lado do reagente. Posso eliminar também. Elimino um, elimino dois, o outro. Certo? Vamos ver agora. O 2C2H2 não tem nenhum, então eu repito ele lá embaixo. O O2, está vendo? Então do mesmo lado? Então eu somo, eu não corto, eu somo. 4 mais 1, 5O2. E o 4CO2, repito, e o 2H2O, repito também. Pronto, obtive a reação que eu queria. Agora é só calcular o ΔH. ΔH vai ser a soma de todos os ΔHs. Então, o ΔH1 é menos 140, mais da fórmula, o ΔH2 é menos 240, certo? Mais o ΔH3, que é menos 40. Faz o jogo de sinal, mais com menos, menos, ficou menos 140, com menos 240, com menos 40, certo? Somando todos, nós vamos ter um resultado de 400 e menos 420 kJ, certo? Ok?